Sexta-feira à noite, e nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Coisa boa é estar na casa de Deus. Eu amo estar na casa de Deus, eu amo louvar ao Senhor. Eu sei que você também, tinha muita gente aí pulando, regozijando, porque no meio dos louvores Deus habita, não é verdade? Aí tem liberdade, a gente consegue se expressar, a gente consegue, pular de alegria. Ao mesmo tempo que tem uns pulando, tem outros chorando, mas que mistura é essa? É Deus fazendo e tratando cada um no particular. Isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite com os irmãos para desfrutar de tudo o que Deus tem para nós. Trago um abraço do pastor Heber, do apóstolo Roberto. Quero dizer para a igreja que eu estou aqui debaixo de obediência. Eu faço questão de dizer isso porque eu não sou doido de dar um passo debaixo de desobediência. Então, tem tudo para Deus nos abençoar nessa noite. Tem tudo para os céus, as comportas dos céus se abrirem sobre nós nessa noite. Eu creio que esse congresso tem sido regado de oração, tem sido regado de jejum, de palavra, de expectativa. Ou seja, houve uma preparação para essa noite. Como é que o crente se prepara? Orando e jejuando. Eu quero dizer que eu entrei nessa guerra com vocês. Desde segunda-feira agora, eu estou em jejum por esse congresso. Para que Deus pudesse abençoar todos nós que estaremos aqui. Para que Deus pudesse falar aos nossos corações, ministrar o nosso coração. Para que a palavra dele caia no nosso coração e encontre uma boa terra em nós. Então, tem tudo para ser uma bênção hoje. Porque a atmosfera desse lugar já está repleta, já está preenchida com a atmosfera do céu. Amém ou não amém? Glória a Deus então. Nós viveremos juntos 2 dias, hoje e amanhã. Eu vou já dar uma palhinha de amanhã, bem rápido, para gerar uma expectativa no teu coração e você poder convidar alguém para estar aqui amanhã. Não vem sozinho não, no nome de Jesus. Aquela pessoa que deixou para fazer aí a inscrição em cima da hora, chama ela, fala, rapaz, ainda dá tempo, vai valer a pena. Vamos lá, recebe a tua porção. Mas eu não fui sexta, mas Deus tem uma porção para sábado, Deus tem uma porção para domingo, então ainda vale a pena, amém? A palavra de hoje vai ser uma bênção, irmãos, e amanhã também será uma bênção. Qual que vai ser melhor? A de hoje, a de amanhã ou a de domingo? Cada dia Deus vai tratar algo específico com você. A gente não está aqui para comparar a palavra, a gente está aqui para desfrutar da palavra que está sendo liberada. Aquilo que Deus vai trabalhar hoje, não vai ser o que Deus vai trabalhar amanhã. Então vamos aproveitar o que Deus tem para nós hoje, porque certamente a palavra de Deus vai falar ao nosso coração. Amém ou não amém? Então no dia de amanhã, para não precisar voltar e sair da palavra, no dia de amanhã nós vamos falar sobre desfrutar. Hoje nós vamos falar sobre colheita, já que o nosso congresso é de colher e desfrutar. Hoje nós vamos falar sobre colheita. E amanhã nós vamos falar de desfrutar. Vamos entender o tempo que nós estamos vivendo e se de fato, de verdade, estamos entendendo o que estamos vivendo. Porque se você não entende o momento que você está vivendo, você não tem como desfrutar. Se você vai para um casamento, e eu acredito que você já foi, que tem uma piscina. Mas não é momento de você desfrutar daquela piscina, não é verdade? Então você precisa entender. Agora, se você chegar lá naquele casamento e achar que pode mergulhar na piscina, você vai pagar mico, porque não é momento de mergulhar naquela piscina. E se você for para um churrasco à tarde, todo mundo preparado para ir para a piscina, e você não se preparou, foi de terno e gravata, vai deixar de desfrutar de uma piscina num dia ensolarado. Então entenda, irmãos, a gente precisa entender o que nós estamos vivendo, aonde nós estamos, para desfrutar do que está disponível para nós. Então amanhã nós vamos falar sobre isso, entender sobre isso. Amanhã nós vamos entender por que tem muita gente que não está desfrutando do que Deus está colocando. Por que tem muita gente paralisada quando tem que estar desfrutando. Amanhã vai ser uma bênção. Não perde não, porque amanhã Deus vai desatar você. Amanhã você vai entender a porção que tem na sua mão, o quanto que Deus quer fazer, o quanto que Deus quer usar. E talvez você já pense assim, não tem nada aqui. Amanhã você vai ver que tem muita coisa depositada na sua vida. Então a palavra de amanhã, irmãos, vai mexer conosco aqui. Vai nos sacudir. E a palavra de hoje
não vai ser diferente também. É uma palavra simples. Nós vamos falar um pouco sobre algumas parábolas e vamos falar sobre a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, e você vai perceber que você já conhece toda essa história. Mas só que tem momentos em que a palavra salta para nós, que ela entra como uma flecha no nosso coração. É assim ou não é assim? E eu creio que essa noite será uma noite como essa. A palavra vai ministrar o seu coração e você vai sair daqui edificado. Então, o tema da nossa palavra de hoje é o poder da semente e o poder da colheita. Ao preparar essa palavra, bispo, eu não consegui deixar de inserir a semente, porque não tem como você colher se não tiver uma. Então nós vamos iniciar essa palavra falando sobre semente, e logo depois a gente vai chegar na colheita. Então preciso que você esteja empenhado, esteja com o teu coração aqui. A nossa palavra de hoje é uma palavra temática. O que é uma palavra temática? É uma palavra em que a gente fica preso no tema. Porém, eu vou saltar por algumas passagens bíblicas, que elas não têm uma correlação, vamos dizer assim. Porém, tem a ver com o tema. Então, talvez se você aí se desligar, vai chegar no momento que você vai falar assim: o que o pastor está falando? Nada a ver. Mas na verdade é porque você não está conectado. Então eu preciso da sua atenção, preciso do seu coração, para que você não perca nada da porção de hoje, no nome de Jesus. Amém? Então vamos para a palavra de Deus, que eu já enrolei bastante. Eu estou aqui com a minha esposa, quase que eu não apresento a minha esposa, né? O bispo já falou, mas eu estou com essa mulher desde os meus 14 anos de idade. Os adolescentes tapam os ouvidos, né? Eu nunca falei isso para minha filha ouvir. Minha filha não sabe disso não, gente. Minha filha está com 13 anos, esse ano faz 14. E papo é esse? Eu não falo perto dela isso não. Mas eu estou com essa mulher desde os 14 anos de idade. Ela de fato e de verdade é a mulher da minha mocidade, a mulher que Deus separou para mim. E nós estamos aí avançando naquilo que Deus tem nos colocado. Tem sido de fato e de verdade uma ajudadora, uma mulher e tanto. Um mulherão, meu Deus! Abra sua Bíblia comigo, acompanhe a leitura no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27 e o verso 28, é o que nós vamos iniciar a nossa leitura. E criou Deus, vou ler aqui, que ela é bem, se tiver diferente, você acompanha aqui o que eu estou falando. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, para aqui rapidinho, e Deus os, depois que Deus abençoa, aí Deus vai dizer algo para o homem. Olha só que coisa interessante, irmãos, só depois que Deus abençoa, é que Deus cria uma expectativa daquilo que virá. Primeiro Deus te abençoa, e depois vai vir uma ordem. A ordem de Deus aqui é: frutificai e multiplicai-vos. Mas antes que Deus fale assim para o homem, e essa é a primeira ordem que Deus dá ao homem. A gente acabou de ler, Deus tinha acabado de criar o homem, e o primeiro contato que Deus tem com o homem é um contato de bênção. Primeiro eu vou abençoar. Primeiro, sabe, eu vou liberar uma palavra. Primeiro eu vou impor as mãos. Primeiro eu vou gerar. Primeiro eu vou, sabe, causar na vida dele. Agora, depois de eu depositar bênção, de eu soprar o fôlego de vida, agora eu olho para você, Adão, e existe uma expectativa da minha parte. E a minha pergunta para nós nessa noite é: o que é que você tem feito com as bênçãos que Deus tem te dado? Porque Deus não tem te entregado bênçãos, irmãos, simplesmente para te satisfazer, simplesmente para te tornar uma pessoa realizada emocionalmente, na sua alma. Não, deixa eu te falar uma coisa: Deus está liberando bênçãos sobre você, porque Ele está gerando expectativa daquilo que você vai fazer a partir do momento que você é abençoado. Deus não está te entregando nada para que você guarde, para que você retenha, para que você ache, é o suficiente para mim. Aliás, os dons, e a palavra nos diz isso,
que os dons do Senhor são entregues a nós para servir a igreja. Deus está liberando bênçãos no meio da igreja. Quantos já receberam bênçãos de Deus aqui? O primeiro contato de Deus com o homem é de bênção. A gente vai aprofundar nisso. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, voltando, a primeira ordem de Deus ao homem é ser frutífero. Só que para ser frutífero, nós precisamos do que, irmãos? Nós precisamos de uma semente. Não dá para frutificar sem semente, não dá para multiplicar sem uma plantação, não dá para ter colheita se eu não planto. Só que antes de Deus mandar ele frutificar, Deus abençoa, Deus dá condição, Deus libera uma palavra. Mais para frente a Bíblia vai dizer que quem é que dá a semente ao que semeia? É Deus. Então, se Deus dá semente ao que semeia, Ele tem autoridade para esperar de você que você frutifique. Ele gera uma expectativa de que você frutifique, porque Ele já te abençoou, porque Ele tem colocado sementes na sua mão. E às vezes a gente acha que não tem nada na nossa mão, mas a gente vai entender isso essa noite. Então não dá para multiplicar sem semente, não dá para colher sem plantação. Colher é consequência. A colheita é uma consequência, não dá para quebrar esse princípio. É um princípio natural e espiritual. Qualquer pessoa aí fora, ela nunca leu a Bíblia, mas se tem um versículo que ela vive, é o da plantação e da colheita. Se tem algo que ela vai recitar da Bíblia, é sobre plantação e colheita, mesmo sem saber a palavra, mas é um princípio. E olha só que coisa interessante quando a gente fala de princípio, porque muitas das vezes a gente acha que a bênção é só para o povo de Deus. Se eu te disser que não, é estranho, né? Mas Deus trabalha com princípios, irmãos. Se plantar e colher é um princípio, não é um princípio só para mim e só para você, é um princípio para toda a humanidade. Eu conheço uma pastora, uma pessoa, bispo, que ela não é convertida, mas ela entrega o dízimo na casa do Senhor. E aí fica uma dúvida e uma indagação: peraí, se o povo de Deus muitas das vezes sofre, se o povo de Deus muitas das vezes tem que ser, ensinado, tem que ser apertado, corrigido, exortado sobre dízimos e ofertas, aí tem alguém que não caminha debaixo da palavra, mas ela vive o princípio do dízimo, porque ela falou que certa vez ela foi na igreja, ouviu a explicação do dízimo e da oferta, a bênção, o princípio, e ela falou: eu quero isso para a minha vida. E ela passou a dizimar, e nunca mais parou, e ela falou que ela sempre é abençoada. Ela falou que as finanças delas vão de vento em popa, só melhora. Por que ela vive isso? Porque se ela nem é crente como a gente, mas é porque é um princípio, e Deus, Ele não vai quebrar o seu princípio. Ele escreveu, Ele estabeleceu, e Ele vai cumprir a sua palavra. Então é um princípio, assim como a plantação e a colheita é um princípio. A pessoa não tem contato com a palavra, está vivendo do jeito que quer, mas ela está colhendo o que ela está plantando, porque é um princípio. Quantos entendem isso aqui? Então vamos lá. Então esse princípio da colheita é um princípio inquebrável, não vai quebrar, independente do momento da sua vida, independente da fase que você está vivendo, independente se você estava afastado do caminho do Senhor, você sempre vai colher resultados da sua plantação. Primeiro ponto que eu quero tratar com a igreja: o ambiente define a frutificação da semente. O ambiente que vai ser depositada aquela semente é que vai definir sobre a sua frutificação. Não adianta, irmãos, a melhor semente na terra errada. Eu morava lá na barragem, fica ali em Paripe, para quem não conhece. Assim que eu cheguei em Salvador, fui morar lá, e ali é PNR, né?
que a gente chama, são casas da Marinha, eu sou da Marinha, e o terreno lá é enorme. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de ir lá. Lá tem frutos, tem árvores frutíferas de tudo quanto é tipo. E chegava sábado de manhã, eu gostava de acordar 5 horas da manhã, pegava a sacolinha retornável e ia fazer a minha feira ali dentro. Aí eu chamava mais um colega, a gente apelidou de colheita feliz. 5 horas da manhã, o povo dormindo, a neblina ainda estava sobre as ruas, e eu e ele caçando árvore para pegar frutos. Ei, irmãos, colher é bom ou não é bom? Colher é bom demais. Rapaz, tem uma coisa que é bom, é colher. Eu fui desfrutar disso aqui em Salvador. E aí eu ia 5 horas da manhã colher, pegava abacate, pegava coco, acerola, tudo que você imaginar. Banana, então, pegava pencas e pencas. E depois de pecar, misericórdia. Depois de pegar, eu distribuía a banana no prédio todo que eu morava. Mas eu queria ter, sabe, a satisfação de ir lá e cortar e tirar do pé. Isso é bom demais. Mas tem uma coisa interessante. Diversos pés de abacate tinha ali. Eu amo abacate. E aí eu passei a perceber que um certo pé de abacate, toda vez que eu tirava, e aí a Gabi fazia aquela vitamina especial e poderosa, ficava amarga. Eu falei assim, meu Deus, por que essa vitamina está amarga? Tem alguma coisa errada. Eu passei a observar. Passei agora a separar os abacates pelo pé que eu pegava. Esse aqui, aí eu gravava, é desse pé. Às vezes tirava até foto. Pronto. Para saber o tipo do abacate que eu estou levando, para eu identificar o abacate que não presta. Porque o abacate que não presta eu não pego mais. E aí, meu irmão, esse abacateiro que não prestava era o que estava mais cheio. Ninguém pegava aquele abacate. Só que eu não sabia. E aí eu fui conversar com a pessoa que era na frente da casa dela. E eu falei assim, rapaz, esses abacates são bonitos, né? Mas não presta. Falei, por que esse abacate não presta? Esse abacate é amargo demais. Falei, eu já experimentei. Mas por que ele é assim? Se o outro dali de baixo é a mesma coisa. É abacate. E aí ela falou assim, essa terra deve estar doente. E uma terra doente não gera frutos de qualidade. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero esse abacate. O problema daquele abacateiro não era o abacate. O problema daquele abacateiro era a terra. Então ela falou assim, talvez precise que essa terra seja tratada. Precise talvez adubar, botar alguns fertilizantes que se fala? Adubo, eu não entendo muito de agricultura. Mas talvez precise colocar um pouco de adubo, tratar essa terra, colocar uma vitamina, coloca pó de café, casca de ovo, eu já achei até que era simpatia, né? Mas o que eu estou querendo trazer para nós, irmãos? Por mais bonito que o abacate era, por mais qualidade que tinha a semente, os frutos não valiam a pena, porque a terra estava roubando a sua qualidade. A terra não estava deixando ele gerar frutos de qualidade. Aí quando a gente vai para a palavra de Deus, e a gente chega na parábola do joio e do trigo, a Bíblia vai dizer que aquele homem saiu, plantou o trigo na sua terra. Quando foi à noite, ele foi dormir. O inimigo veio e plantou o joio. Nesse caso aqui do joio, o problema estava na terra ou estava na semente? Estava na semente. Eu diria que o que foi plantado ali é aquela famosa sementinha do mal. O inimigo nessa passagem representa o diabo. O que o diabo fez ali, irmãos? Ele planta o joio para destruir toda uma plantação de trigo. Qual era a expectativa do diabo naquele momento?
era que aqueles homens arrancassem, que aqueles homens perdessem toda uma plantação. Então, quando chega de manhã, os servos daquele senhor olham para ele e perguntam: o senhor plantou trigo ou plantou joio? Ele falou: eu plantei trigo, mas a gente está vendo joio. A gente pode arrancar? E qual foi a resposta? Por que não podia arrancar? Porque senão ia perder o trigo também. E aqui tem algo interessante. Duas estratégias que eu consigo identificar aqui muito claras de Satanás. Primeira estratégia: vou plantar o joio, ele vai querer arrancar o joio, e se arrancar ele perde o trigo, acabou a plantação dele. E aí, aquele senhor que é Jesus, não permite que ele arranque. Mas tem outra situação aqui. Se aqueles homens identificaram o joio, eles tinham expertise com relação à colheita, eles tinham expertise com relação à agricultura, eles tinham expertise com relação a plantio, eles entendiam o que eles faziam, eles viviam daquilo. Então eles poderiam olhar, selecionar e dizer: fique tranquilo, Senhor, nós vamos arrancar apenas os joios. Só que tem algo interessante no joio. O joio, quando ele começa a germinar, a raiz do joio, ela se embaraça com a raiz do trigo. Ela se entrelaça na raiz do trigo. Então, se eles puxam o joio, o trigo vem junto. Então, eles não poderiam arrancar o joio de forma nenhuma. Precisava que o joio crescesse. E aí, depois que o joio crescesse, arrancasse o joio, porque o trigo está pronto para a colheita. E depois que arranca o joio, você joga fora, você queima o joio. O joio não presta para nada. O que acontecia no Velho Testamento, irmãos? Eu sei que isso é Jesus que está dizendo, mas eu estou te dizendo a respeito do Velho Testamento. No Velho Testamento, os inimigos, as pessoas invejosas, as pessoas que tinham problemas umas com as outras, elas destruíam a plantação uma das outras. Como? Jogando joio, jogando a famosa erva daninha na plantação do outro. E aí, quando crescesse, se a pessoa não tivesse essa expertise, sabe o que ela ia fazer? Ia colher. E o joio, muitas pessoas dizem que não tem semente, mas o joio tem semente. Pode não gerar tanta semente quanto o trigo, pode não ter a qualidade da semente do trigo, mas o joio tem semente. Só que a semente do joio, irmãos, ela tem uma característica, que é ser amarga. Então, qual era a expectativa do inimigo, do diabo? Era com que aquela pessoa fizesse a colheita junto com o trigo, levasse o joio para casa, transformasse aquela semente em farinha, distribuísse aquilo, vendesse aquilo e perdesse toda a sua credibilidade com os seus clientes, com o comércio. Por quê? Porque quando fosse feito um pão, ele ia estar amargo. Quando fosse feito um bolo, ele ia estar amargo. Cadê as cozinheiras? O que dá para fazer mais com farinha aí? Eu só sei essas duas coisas. Ninguém sabe, tá vendo? Pizza! Mas pizza eles não faziam naquela época. Farofa, prontos. Então, tudo que fosse feito a partir daquela semente, daquela farinha, seria perdido. Então, toda aquela produção seria perdida. Entende isso aqui, irmãos? Desde o princípio, o diabo vem tentando envenenar. O diabo vem tentando tirar a reputação de Deus a reputação de Deus com relação... Não, como é que eu vou formar essa frase? Desde sempre, o diabo vem tentando destruir quem Deus é para você. Deus te dá uma palavra, o profeta libera uma palavra, você lê a Bíblia salta para você, você sente que foi chamado por Deus, Deus está confiando em você, Deus está esperando algo de você. Aí acontecem algumas coisas na sua vida, algumas ervas daninhas. Aí você fala assim: se eu estou enfrentando essa dificuldade, então isso não é para mim não. E aí você começa a recuar no chamado de Deus para você. Você só vai atrasar o que Deus tem para você,
porque Deus não vai desistir de fazer o que Ele tem que fazer em você. Então para de atrasar, viva o que Deus tem para você. Mas entenda, desde o princípio, o que o diabo tem tentado fazer é destruir Deus para o homem. É isso que essa parábola está dizendo para nós. O diabo é que lança essa semente para fazer com que as pessoas olhem para aquela colheita, para aquele trigo e falem: isso não vale a pena. Tudo que o diabo quer é que a gente olhe para o reino de Deus e fala: isso não é para mim, isso não vale a pena, já me desgastei bastante, já me doei bastante, estou cansado do evangelho, estou cansado dos evangélicos, estou cansado da igreja. Tudo que o diabo quer, irmãos, é lançar uma erva daninha no teu coração, para que você possa desistir do chamado de Deus. Só que entenda, irmãos, talvez algumas sementes já caíram no teu coração, e algumas ainda vão cair. Isso é fato, a gente não está vivendo numa bolha. Nós estamos sujeitos a tudo isso aí fora. Então, algum joio vai ser lançado no nosso coração, porque a terra é o nosso coração, amém ou não amém? Então, de vez em quando, alguma erva daninha entra, porque o que essa parábola nos mostra é que quando que foi lançado o joio? No momento em que o homem dormiu. E não adianta, aqui não tem super-herói. Em algum momento da nossa vida, a gente acaba titubeando. Algum momento da nossa vida, a gente acaba relaxando. Algum momento da nossa vida, a gente acaba se distraindo. Em algum momento da nossa vida, a gente não percebe uma flecha, um dardo inflamado. Quando a gente percebe, ele já está lá. Então a gente não está livre, irmãos. Isso aqui não é praga não, pelo amor de Deus, não estou amaldiçoando você não. Vai acontecer, se não aconteceu, vai acontecer, mas eu creio que na maioria aqui já aconteceu. Ou você acha que o desânimo é Deus que colocou no teu coração? Ou você acha que o sentimento de raiva que vem de vez em quando é Deus que está colocando no teu coração? Não é não. E se não é Deus, quem é? Então em algum momento da nossa vida, pode ser que uma semente dessa caia no nosso coração. Então a gente não tem controle sobre as sementes, não no seu 100%, na maioria sim, mas não no seu 100%. Mas nós temos controle total de selecionar aquilo que nós estamos colhendo para a nossa vida. Ai, uma semente caiu aqui, eu estou cheio de raiva, eu estou cheio de razão, eu estou com pensamentos estranhos, eu estou pensando em desistir. É sua escolha colher essa semente. O que nós entendemos nessa passagem é que não vale a pena colher o joio, não para proveito, sim para queimar. Então todas as vezes que você identificar uma semente no teu coração que não vem de Deus, retira ela do seu coração, queima, joga fora, porque não foi Deus que colocou. O que Deus tem para nós é o melhor, o que Deus tem para nós é saboroso, o que Deus tem para nós não é amargo, irmãos. Então, irmãos, nós precisamos tomar o máximo de cuidado, porque o diabo vai continuar tentando, e nós temos que pedir a Deus por discernimento, para não confundir o joio do trigo, a sementinha do mal, misericórdia. Então, irmãos, nesse caso do joio, o problema era a semente. No caso do abacateiro que eu te falei, o problema era Então, o que a gente entende aqui? Precisa existir uma conexão entre semente e terra. Por quê? Porque você pode estar com a melhor da semente, mas se cair numa terra ruim, não vai gerar frutos, ou se gerar vai ser amargo. Mas se cair numa boa terra, meu Deus, vai parecer com você.
Irmãos, precisa existir uma conexão de semente com terra. Não adianta de nada você estar com a melhor das sementes, mas se o seu coração não for uma boa terra, as sementes vão ser desperdiçadas. Uma semente sem terra é só um caroço. É isso ou não é? E uma terra sem semente é só sujeira. E se molhar, ainda vira lama. Precisa existir uma conexão entre essas duas coisas. Quer ver você nunca mais esquecer disso? Imagina eu e você sem o Espírito Santo de Deus. É a semente sem terra. É a terra sem semente. Você pode molhar o quanto for aquela terra, se não houver semente nela, não gera vida. Você pode liberar a palavra de Deus, mas se você não tiver o Espírito Santo, não tem vida. Você pode desejar viver os maiores milagres de Deus, mas se não houver o Espírito Santo de Deus, não tem vida. Não tem como gerar nada em você, só porque eu quero. Não! Precisa haver o Espírito Santo. Eu e você, sem o Espírito Santo, somos igual uma semente sem terra. Somos igual uma terra sem semente. Não dá para viver sem o Espírito Santo. Não dá para arriscar sair de casa sem o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. A semente certa não frutifica na terra errada. Vamos para a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, vamos ler do verso 3 até o verso 8. Vai dizer assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Tem gente que a gente olha assim e fala: meu Deus, mas já tudo tem um tempo, irmãos. Tem coisa que a gente precisa estranhar assim. A gente sabe que tem coisa que Deus faz que é assim, ó. Mas a maioria das coisas que Deus faz assim é aquela que a gente chama de repente de Deus, né? Primeira vez que eu fui pregar a palavra, me lembrei aqui agora. E quando eu desci do altar, alguém que eu admirava muito olhou para mim e falou assim: rapaz, você? Eu nunca imaginei que você pudesse, né? Aí eu falei assim: de repente Deus faz, né? Só que ele não sabia quantos anos eu vinha dobrando meu joelho. Ele não sabia quantas lágrimas eu já derramei. Ele não sabe quantas madrugadas eu passei claro. Não sabe o preço que eu estava pagando. Não que a gente vá conquistar as coisas pelo preço que a gente paga, não. Jesus já conquistou. Mas precisa haver um esforço nosso, uma dedicação. E Deus precisa se sentir amado e querido. Esses dias eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim: Senhor, eu tenho o hábito de acordar 5 horas da manhã para orar. Eu falei assim: Deus, eu sei que o Senhor está me esperando para orar. Eu sei que o Senhor tem prazer em estar ali comigo. Mas eu queria perceber que o Senhor está me esperando. Sabe, Deus, eu não vou colocar relógio. Me acorda 5 horas da manhã. Ou teste, né? Irmãos, eu não sei se você entende de passarinho, mas você não costuma ver passarinho à noite, cedo, né? Pelo menos assim, tem que estar claro, né? Eu nunca vi um passarinho dormindo, né? Mas também nunca vi eles andando à noite, voando à noite. Eu sei que nessa manhã, né? Eu fiz essa oração de noite, e quando deu 5 horas da manhã, um passarinho começou a bater na minha janela. E eu acordei, a minha esposa acordou, para a glória de Deus, estava dormindo comigo.
E aí ela se assustou, sabia? Ela falou, que isso? E aí na hora, eu falei assim para ela, é um passarinho. Aí eu abri a cortina da janela assim, ó, devagarzinho. E o passarinho estava lá. Tuf, 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 tuf. Na hora eu fiquei todo arrepiado. Meu Deus. Irmão, quando é Deus te chamando, vai dizer que tu não fica arrepiado. Tu sabe quando é Deus que te acorda de madrugada. Tu sabe quando é só para ir no banheiro, mas tu sabe quando é Deus falando assim, bora, levanta, dobra o joelho. Na hora eu falei, é Deus me chamando para orar. Que horas tem? Eu não tinha visto a hora. Que horas tem? A ela, 5:02. Eu falei, meu Deus, esse passarinho está 2 minutos batendo na minha janela. Porque Deus não se atrasa. Se foi 5 horas, foi 5 horas. Deixa eu te falar aqui. Esse passarinho passou cerca de 10 dias me acordando todos os dias, 5 horas da manhã. Só para você ter certeza e convicção que não é coisa da minha cabeça. Todos os dias, eu tenho isso filmado. Que aí eu passei a filmar, falei, vou registrar. Aí isso tem alguns meses que isso aconteceu. Aí quando foi essa semana, a minha esposa falou, poxa, você podia orar para Deus mandar aquele passarinho, né? Estou orando, mas não depende de mim. Mas o que eu estou querendo te dizer, não tenha pressa. Vai mostrando amor, interesse pelas coisas de Deus. Vai mostrando apreço, dizendo o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você só quer ficar na presença dEle. Ei, eu tenho aprendido que eu preciso orar até que eu tenha orado. Porque muitas das vezes a gente senta para orar, faz tudo, levanta da oração e nem orou. Porque a mente está em um monte de lugar. É o trabalho, é a comida, é os compromissos, responsabilidade. Em nome de Jesus, amém. O que você orou? O que Deus ministrou o teu coração nessa manhã? Não, mas eu orei. Não é religiosidade, é relacionamento. É isso que nós precisamos. Hoje eu fui sair para o trabalho. Aí a minha esposa falou assim para mim, cara, esse tempo de manhã com Deus aqui muda o nosso dia, não é verdade? Eu falei assim, certamente. Vale a pena, irmãos. Ai, pastor, mas eu já acordo 5 para trabalhar, então acorda 4:30, dedica meia horinha para Deus. Mas eu já acordo 4, então acorda 3:30. Não tem desculpa não. Se esforça um pouquinho mais. Dá para se esforçar um pouquinho mais. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Já a outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra. Eu e você aqui na história. Olha eu e você aqui na história. Deu fruto. Um a 100, um a 60 e outro a 30. O semeador aqui, irmãos, é o mesmo. É o mesmo que semeou a mesma semente. Só que as terras, os solos eram diferentes. Mas a palavra era a mesma. O semeador era o mesmo. Mas os corações eram diferentes. E às vezes a gente está na casa de Deus e se pergunta assim, e se admira de algumas coisas e diz, poxa, por que tem tanta gente que cresce, que avança na casa de Deus e outras não? Por que umas parecem que Deus pega assim, levanta o ministério, usa de uma forma tremenda, e outras estão caminhando há anos, e parece que nada está acontecendo? Eu acho que isso já passou na sua mente em algum momento, ou em alguma conversa. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que estão desperdiçando as sementes que estão sendo lançadas. Ouve a mesma palavra, canta os mesmos louvores que saíram desse altar, recebe as mesmas orações, as mesmas palavras proféticas que são liberadas. Umas crescem, outras não. Por quê? Porque o solo é diferente. E quanto o teu solo não for uma boa terra,
a semente é desperdiçada. E quando a semente for desperdiçada, não tem crescimento. E quando a semente é desperdiçada, não tem vida. E quando a semente é desperdiçada, irmãos, a gente não avança. O problema não está na semente, o problema não está em quem lança a semente, o problema está no solo, o problema está na terra. Então nós precisamos entender isso. Será que o meu coração é uma boa terra? Será que enquanto o pastor está falando, eu estou avaliando, ou eu estou recebendo a palavra? Porque o coração de quem avalia ainda está sendo preparado para se tornar uma boa terra. Mas o coração de quem está recebendo já é uma boa terra. Então aqui morre essa pergunta que a gente faz. A diferença está no solo, a diferença está no coração. Nós precisamos ter cuidado de cuidar do nosso solo. Porque a gente percebe muito claro nesse texto que alguns estão desperdiçando as sementes. Não é semente que está deixando de ser lançada. É um coração que não está valorizando, que não está reconhecendo. Corações que ainda estão divididos. Corações divididos não estão aptos. Corações que estão no superficial não alcançam a profundidade da palavra. Corações que se endurecem para a palavra, deixam a semente na superfície. E logo, logo, o inimigo leva essa semente. Corações que estão divididos entre a igreja e o mundo, e a gente já sabe, é o crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Me perdoa se tem algum Raimundo aqui, então converteu, vamos mudar o ditado. Aí esse é o que está entre espinhos. Você recebe a palavra, é abençoado, sai empolgado, mas quando chega ali fora, o convite te leva e te arrebata. Meu conselho para corações assim é: melhore essa terra, cuide dela, limpa ela, aduba ela, prepara ela. Nossos corações precisam ser cuidados, irmãos. A Bíblia vai dizer para nós assim: de tudo que se deve guardar, porque dele procedem as fontes da vida. Mas a palavra é muito clara, porque muitas das vezes o que a gente menos guarda é o nosso coração. Aí entra em relacionamento que não é para entrar, fala coisas que não é para falar, participa de conversa que não é para participar, e não toma cuidado, e o coração está sendo atacado. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque se ele não for uma boa terra, as sementes vão ser desperdiçadas. Cuide dela, limpa ela. Tem muitas das vezes, você que entende de plantação, vai chegar ali, a terra está suja. Você vai fazer o quê? Vai limpar. Tem coisas que servem como adubo, mas tem coisas que não servem como adubo. Então você precisa retirar. Tem coisas que precisam sair do seu coração. A amargura sai, falta de perdão sai. Coisas que impedem o teu crescimento, o teu avanço, precisa sair do teu coração. Porque isso está atrapalhando a terra de gerar vida à semente que está nela. Guarda o teu coração, cuida dele. Até porque ninguém gosta de desperdiçar semente, não é mesmo? Ninguém gosta. Quando você vai aí no interior, e o povo baiano gosta disso, final de semana, curtir e ir para o interior, você traz uma mudinha de planta, você traz uma semente, você coloca na melhor terra que você tem. Você pergunta lá aonde você comprou, pergunta-se qual é a melhor, qual é a terra que é adubada, qual é a terra própria para essa semente. Você pega um vaso e diz: precisa de vaso pequeno ou vaso grande? Você se preocupa. Você não chega e sai lançando a tua semente num potinho, num copinho, como a gente vê as crianças fazendo, plantando feijão. Porque você quer vê-la crescer, quer vê-la germinar, quer vê-la dar frutos. Então você precisa cuidar dessa terra, porque ninguém em sã consciência vai insistir sementes em terra seca, em terra sem vida. Certa feita,
a gente estava meio desanimado com Cristo. Dá para desanimar com Jesus? É estranho isso, né? A gente estava cheio de problema culpando a Jesus, pronto. E aí, a gente estava em casa, e aí ela me deu um grito, e falou assim, Deus falou comigo. Eu falei assim, como é que Deus falou contigo? Deus falou comigo. Eu falei, você tem certeza? Ela tem. Eu falei, a gente não tem nem buscado, como é que Deus falou contigo? A gente não tem nem orado, não tem pago o preço de nada. Não está entendendo a misericórdia de Deus. Aí ela falou assim para mim, Deus falou comigo que se a gente não fizer o que Ele separou para nós fazermos, Ele vai dar para outro fazer. Mas o que precisa ser feito, vai ser feito. Eu falei assim, Deus falou isso contigo? Falou. Eu falei, tem certeza? Tenho. Eu falei, então vamos nos ajoelhar, nos arrepender e voltar para onde a gente não deveria ter saído. Deixa eu te dar uma notícia triste e uma boa. A triste vai acontecer sem você. A boa, Deus quer que seja através de você. Mas o reino não para, comigo ou semigo, contigo ou sentigo, o reino vai continuar avançando. Mas as sementes não vão ser desperdiçadas. Se Deus percebe que o teu coração ainda não é uma boa terra, então peraí, vamos tratar esse coração. Agora a semente, eu vou lançar em outros corações. Ministérios vão ser desenvolvidos na vida de outras pessoas, porque a semente não vai ser desperdiçada. Agora eu vou correr por causa do nosso tempo. Então prepare esse coração, porque para que o Filho do Homem possa confiar boas sementes a você. Aliás, o seu futuro precisa de uma boa semente. E esse é o segundo ponto que eu quero tratar aqui contigo. O seu futuro precisa de boas sementes. Amém ou não amém? Amém. Gálatas 6, 7 termina dizendo, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a única voz que o seu futuro obedece. Você pode dizer que daqui a 5 anos você vai estar vivendo o que você sonha em viver. Mas se você não plantar, não se preparar, não vai não. Por mais boa intenção que você tenha, o seu futuro só respeita aquilo que você plantou. Então talvez você esteja plantando hoje coisas que você não gosta, colhendo hoje coisas que você não gostaria, mas só que é resultado do que você plantou lá atrás. Então qual é o segredo para isso mudar? Passe a plantar hoje uma boa semente, para que já já você possa ter boas colheitas. O seu futuro respeita a voz da semeadura. É isso que nós acabamos de ler. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aí a gente entende que mais importante do que a nossa colheita hoje, é o que nós estamos semeando hoje. Porque hoje, você está colhendo algo lá de trás. Então o que você pode fazer por isso? Nada. O que você tem que fazer é plantar uma boa semente para colher ela lá na frente. Aí o seu futuro vai respeitar. E entendendo isso, a gente passa também a compreender por que nem todo mundo tem uma boa colheita. Porque nem todo mundo faz uma boa semeadura. Então quer ter uma colheita abundante? Faça uma semeadura abundante. Quer colher pouco? Semeie pouco. Não quer colher? Só ficar de braços cruzados. É uma escolha, é uma opção, é um princípio. Não vai mudar, não tenha medo disso. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Tem gente com medo de semear. Chegou o momento dos dízimos e das ofertas. Pronto, vamos para aquilo que você não queria ouvir. Está com medo? Aqui é o melhor lugar para se investir. Aí você está com medo. Mas a Bíblia está dizendo assim, ei, quem dá a semente para você semear é o Senhor, não tenha medo. Quer ter uma colheita abundante? Faça uma semeadura abundante. Está precisando de amor, de carinho, de atenção? Começa a plantar isso na vida dos outros. Está sem amigo? Começa a ser amigo. É isso, é plantação e colheita, é princípio para todas as áreas da nossa vida. Tem muito crente isolado, se sentindo sozinho, porque quer. Porque não se coloca na posição de quem quer ser amigo também, de ser um bom ouvinte.
A Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém ou não amém? Mas muitos de nós não encontramos uma pessoa para confessar, porque não confiamos em ninguém. Mas por que a gente não confia, irmãos? Porque muitas das vezes as pessoas saem falando da nossa vida. Então você tem medo de abrir teu coração. Só que essa é uma estratégia do inimigo, porque fazendo assim, a gente não alcança misericórdia. Então, o que eu converso com os discípulos, falo muito isso para jovens, eu falo, rapaz, você precisa ser uma pessoa de confiança. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, ei, eu preciso abrir o meu coração para você. Eu não sei porquê, mas eu sinto necessidade de rasgar o meu coração para você. E o que você faz com isso? Dobra seu joelho e ora por ela e não precisa comentar com ninguém. E já você vai encontrar pessoas leais dessa forma, porque é plantação e colheita. Mas a gente precisa quebrar as estratégias de Satanás, se tornando pessoas que Deus quer que a gente se torne. Então não tenha medo de semear, não tenha medo de achar, não tenha medo de achar não, não ache que a sua semente é pequena demais. Não ache que o que está na sua mão é pouca coisa. Sabe, irmãos, se você olhar para um caroço de manga e um pé de manga, você está olhando para a mesma coisa. É a mesma coisa, só que em fases diferentes, em estação diferente, em tempos diferentes. Então isso, a gente precisa passar a olhar para uma semente e entender o potencial que ela carrega. Quando você pega um fruto, e aí não é a manga, porque a manga tem apenas um caroço, mas se você pega uma laranja, por exemplo, e eu acho que muitos conhecem essa frase, eu ouvi, achei muito interessante. Abriu a laranja, você tem condição de contar a semente ou não tem condição de contar a semente? Tem. Você consegue contar a semente de um fruto, mas você não consegue contar os frutos que uma semente vai dar. A semente tem um potencial inestimável. E muitas das vezes a gente olha para aquela semente e não valoriza. Aí tem vezes que você está lendo a palavra de Deus. Senhor, hoje eu vou ler aqui, vou sair de manhã para trabalhar, mas vou ler. Aí você passa o dia inteiro com um versículo na tua cabeça. E você acha assim, o que tem a ver esse versículo? Não sei por que isso está na minha cabeça, isso não sai da minha cabeça. Eu estou com um versículo na minha cabeça desde ontem. Lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o achará. E eu vou orar em cima disso. Deus quer ministrar alguma coisa no meu coração, mas por enquanto é uma pequena semente. Então tem vezes que você está com alguma coisa na cabeça. Meu Deus, isso não sai da minha mente, isso não sai do meu coração, por quê? Eu não estou entendendo. Ou então, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para que isso está na minha mente? Por enquanto é uma pequena semente. E talvez você não esteja entendendo, mas quando chegar na semana que vem, você vai precisar se alimentar daquela palavra. Você vai passar por um problema, por uma dificuldade, por uma vitória que seja, e você vai lembrar, meu Deus, era isso que Deus está ministrando no meu coração desde a semana passada. E eu não valorizei porque achei que era pequeno demais. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Se tem algum versículo saltando na tua mente, o dia inteiro te perseguindo, vai meditar, vai orar, vai buscar revelação. Eu estava indo para o meu trabalho no ano de 2009. O senhor já chegou a servir lá? No Rio de Janeiro? E lá onde, né? No Rio de Janeiro. E eu trabalhava no navio. E do ponto que eu soltava até o navio era cerca de 30 minutos de caminhada. Por isso que hoje minhas roupas são tudo apertadas. Tem que trocar as roupas, né? Hoje eu não caminho mais assim. Mas olha só. E aí eu estava para casar com essa mulher que está aqui. E essa mulher é bonitinha, mas ela gasta pra caramba. Irmãos, eu estava super preocupado, porque eu não sabia o que viria em 2010, que foi o nosso casamento.
E aí era eu e Deus. Eu falava assim: Senhor, será que eu vou ter condição de sustentar uma casa? Porque, meu irmão, você que está aqui, que é filho e mora com seus pais, você não sabe o que é manter uma casa. Você pode até ajudar. Você pode até ajudar. Você pode até falar assim: não, a luz eu pago. Deixa Deus te usar mesmo. Não, mas esse mês aqui eu vou ajudar nas compras. Toma aqui quinhentão. Deixa Deus te usar. Mas saiba, isso não é nada. Se eu fosse você, eu deixava Deus te usar nisso. Porque isso, você vai perceber que isso não é nada. Depois que você casa, você percebe que se você não comprar a pasta de dente, você não escova seus dentes. Se não comprar sabonete, só jogar água vai te deixar fedorento. Você precisa de sabonete para se limpar. Talvez você nem saiba o preço de um sabonete ainda. Mas já já você vai saber. Agora ele só quer usar Colgate, não sei o que lá, cheio de... Quando ele casar, aí ele vai para... Aí vai... agora ele quer carvão ativado. Quando ele casar, pega Sorriso, pega... Não, se alguém usa Sorriso aqui, eu também uso Sorriso, tá? É porque eu sei que esse carvão ativado aí, Colgate Right, isso aí não entra ali em casa depois que eu casei. Você só vai ter noção disso depois que você casa. Então eu estava assim, eu estava aflito, eu estava preocupado, eu não sabia o que viria. Eu tinha meia hora de caminhada. E eu comecei a meditar na palavra. Eu falei: Senhor, eu preciso meditar na tua palavra. Eu nem sei o que é meditar, mas eu quero meditar. Eu preciso lembrar de um versículo, é o princípio básico para se meditar na tua palavra. Nascido e criado na igreja, irmãos, mas eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Eu não tinha relacionamento com Deus. Estava brincando de igreja. E eu não lembrei de um versículo. 10 minutos de caminhada e eu já desesperado. E de repente eu lembrei de um versículo. O Senhor é meu pastor. Básico. Eu nem sabia onde estava. Aí eu falei assim, Senhor, esse não vale. Olha eu desprezando a palavra. Esse não vale, Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece. Eu quero algo só para mim. Algo que ninguém conhece. Se eu perguntar a qualquer pessoa que está passando aqui, vai saber até onde está, coisa que eu não sei, não sabia. Hoje é Salmo 23, tá, gente? Só para provar que eu sei. E aí, irmãos, aí eu já li metade do caminho, e mais nenhum outro versículo vinha na minha mente. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou ter que meditar nesse versículo mesmo, porque senão eu vou chegar no trabalho e nada vai acontecer. E aí eu comecei a repetir esse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu fiquei assim alguns minutos. E aí de repente eu ouvi uma voz falar assim comigo, separa o versículo. E eu tomei um susto, irmãos. Tomei um susto, olhei para o lado, fiquei todo arrepiado. Eu falei assim, é Deus. Se eu fiquei arrepiado, ó, o sinal de que era Deus para mim na época era arrepio. Deus tem mais que um arrepio para nós, amém? Aí eu falei assim, meu Deus, Deus falou comigo. Aí eu comecei, o Senhor é meu pastor. Aí eu dava um espaço de uns 2 segundos. E nada me faltará. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Entenda isso aqui, irmãos, eu estava aflito. Mas eu ainda não estava compreendendo o que Deus estava ministrando em meu coração. Deus estava trazendo segurança. Deus estava dizendo assim, eu sou contigo. Mas eu não estava entendendo. Então o Espírito Santo falou assim, repete o versículo. Repete, eu fiquei repetindo. Separa o versículo e repete. Aí de repente o Espírito Santo perguntou assim para mim, qual é a função do pastor? Aí eu falei, isso eu sabia, né? A função do pastor é cuidar. Aí ele junta o versículo. Aí o Senhor é meu pastor, Ele vai cuidar de mim e nada me faltará.
Aí eu comecei a repetir isso, ser ministrado por isso, ser injetado fé nisso, tomar coragem nisso. Aí o Espírito Santo perguntou assim para mim: qual é a função, que é a função do pastor? O que é nada? E o que é nada, irmãos? Nada é nada, né? Para mim e para você, aos olhos naturais, nada é nada. A palavra, irmãos, escrita é a palavra logos. Quando você lê e o Espírito Santo te revela, é a palavra rema. Então a palavra rema, eu posso estar falando e sendo ministrado por esse versículo, e você vai ser ministrado por ele de outra maneira quando você lê e Deus falar contigo, porque isso é palavra rema. Deus se revela através dessa palavra, da forma que Ele quiser com você. Amém? E aí o Espírito Santo perguntou assim para mim: o que é nada? Eu falei assim: nada é nada. Ele falou assim: não, nada é tudo. Aí eu falei: não faz sentido. Aí ele falou: então junta o versículo. Aí eu falei assim: o Senhor é meu pastor, Ele vai cuidar de mim, e nada me faltará. Então eu vou ter tudo. Agora você aplaude. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus complicado. A gente é que complica as coisas. A gente é que quer selecionar. Não quero essa palavra não, porque ela é muito simples. Eu quero uma mais difícil para eu pregar quando for minha vez. O nosso Deus é simples. Ele só não é vazio, mas é simples. Não tenha medo quando o pastor te der o microfone e falar: ora aí. Eu não sei orar. Oração é uma coisa simples, só não é uma coisa vazia, mas é simples. E Deus ministrou o meu coração essa palavra. O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está provendo. Já fizemos esse ano 15 anos de casado e nunca nos faltou nada. Sempre tivemos tudo. Meu Deus, que maravilha. Então, uma semente hoje é uma grande árvore frutífera amanhã. Não tenha medo de semear. Talvez você esteja aí e diga assim: poxa, pastor, mas não chegou ainda o meu momento de colher. Faz tempo que eu não colho nada. Talvez faça tempo que você não plante nada. Talvez você diga assim: mas pastor, o que eu estou colhendo hoje não é bom. Calma. Vai passar. Porque são estações que a gente vive. A gente não vai de um monte para outro sem passar por um vale. A gente só não pode ficar no vale. A gente só precisa se impulsionar no vale e partir logo para o outro monte. Mas vai virar. A sorte vira. A bênção chega. E eu, para encerrar, por causa da nossa hora, eu vou pular só 40% da mensagem. Mas eu quero ler isso aqui, porque a gente vai partir daqui amanhã. Então eu vou ler isso aqui. 1 Reis 17:14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Nós viemos para um congresso, amém? Viemos para mergulhar na palavra de Deus e recebermos porção do céu. Quantos estão sendo abençoados aqui? Pronto, então vou levar mais 5 minutinhos seu aqui no nome de Jesus. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quantos conhecem essa passagem? E aí, se a gente não entende essa passagem, a gente acha que se a gente for lá em, deixa eu lembrar aqui, Sarepta hoje, e encontrar essa botija, vai ter azeite. Encontrar essa panela, vai ter farinha. Não. Tem um período para isso acontecer. Tem um momento para isso acontecer. Porque quando voltar a chover, aí cessa tudo isso aqui. Mas nesse momento, Israel está passando por uma seca terrível. Israel está passando por uma fome. Porque se não tem água, não tem vida, não tem como gerar frutos. Então entenda, Israel está com fome, Israel está com sede. Aí Deus pega Elias e faz assim, ó, vai lá para Sarepta, tem uma viúva que vai te sustentar. Por que Israel está vivendo isso aqui, irmãos? Por quê? Por causa de Acabe, o rei Acabe. A Bíblia vai dizer, no capítulo 16 desse mesmo livro, que
Toda vez que o livro de Reis vai citar um rei, ele cita o nome do rei e diz assim: e fez fulano o que era reto aos olhos do Senhor, e fez Beltrano o que era mal aos olhos do Senhor. Só que quando chega a vez de Acabe, a Bíblia diz assim, ó, e fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor, vírgula, mais do que todos os outros que foram antes dele. E aqui está uma característica que é muito pesada. Minha mãe falava assim para mim: meu filho, se você se juntar com os bons, você vai ser um deles. Mas se você se juntar com os maus, você vai ser o pior deles. Eu achava isso uma covardia. Eu falava assim: mãe, quer dizer então que se eu me junto com o bom, sou um deles, mas com os maus eu vou ser o pior deles? Está desproporcional isso aí. Só que o mal é covarde, irmãos. O mal é desproporcional. O diabo não está brincando, não. Se você for para lá, ele vai te dar uma rasteira. Vai fazer vexame, vergonha. Então, Acabe era isso aqui. Acabe, ele era tão ruim, que a Bíblia diz que tudo o que ele fazia era para irritar o Senhor. E aí, eu acredito que todas as vezes agora que o Senhor olha para Acabe, o semblante dele fecha. Isso é coisa da minha cabeça. Mas quando você ouve um nome de alguém que você gosta, mesmo sem perceber, você faz uma expressão positiva. É assim ou não é assim? Assim como quando você ouve o nome de alguém que você tem uma certa aversão, você franze a sobrancelha. Já teve gente franzindo a sobrancelha aí. Você lembrou de alguém, meu irmão? Ora por ele, pelo amor de Deus. Muda isso. E eu creio que quando Deus ouvia o nome de Acabe, Deus já olhava assim, ó: o que esse cara está fazendo agora? O que esse cara está arrumando? Ah, Acabe, eu vou te destruir, cara, eu vou te tirar daí. E o mais terrível, eu não vou falar mais triste, porque eu e você somos convertidos, é que no final da vida de Acabe, ele se arrepende. Não que ele se converta, mas tudo que Deus falou que ia fazer, falou assim: não, vou fazer com a sua descendência. Porque ele chega para ele e fala: viste lá o meu servo se humilhando? Misericórdia, na hora do... Deus ainda agiu de misericórdia. Mas graças a Deus, porque a gente não é muito diferente de Acabe quando estava longe de Jesus. Não é verdade? Mas por que eu estou te dizendo isso? Acabe faz o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe faz tão mal que quando ele vai casar, irmãos, ele escolhe uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é de outro povo, então ele já está desobedecendo a Deus, e leva junto com ela o seu Deus. Qual é o nome do seu Deus? Baal. Acabe, ele começa a piorar. Cada hora ele vai fazendo uma coisa pior do que a outra. E aí a gente sabe que um abismo chama outro. Ele nem percebe mais o quanto de coisa ruim ele está fazendo. O pecado é assim, irmãos. Quando a gente peca pela primeira vez, a gente se assusta: meu Deus, pequei. E agora, o que vai ser de mim? Vou morrer. Aí você vê que você não morre. Aí você percebe que você continua vindo para a igreja, que as pessoas ainda falam com você e estão te chamando de bênção. E aí, minha bênção? Aí você, opa. Aí você pega a segunda vez. Aí a sua preocupação já diminui um pouquinho. A terceira vez, aí você já nem tenta mais se limpar daquilo. Na quarta vez você está mergulhado naquele pecado. Você já nem sente mais o cheiro do pecado. É assim que o pecado faz. Ele vai te envolvendo, te envolvendo, te envolvendo, ao ponto de você já nem mais perceber o cheiro dele. E, infelizmente, o nosso corpo se acostuma com o pecado. Só que o nosso espírito não. O nosso espírito não se acostuma com o pecado. Então, irmãos, é isso que Acabe aqui está vivendo. E talvez você esteja dizendo assim: mas pastor, o que isso tem a ver com a nossa mensagem que está falando sobre semente, sobre colheita, e agora Acabe? Porque Acabe leva para Israel Baal. E aí ele levanta um altar a Baal. E aí agora ele pega todo Israel e fala assim: toda a sua colheita. Chegamos na mensagem. Baal era o deus da fertilidade. Aí, vou fechar aqui para você, para fingir que a gente vai acabar agora. Aí, Acabe pega e fala assim: ó, temos um Deus agora.
Baal, o Deus da fertilidade, toda a sua colheita é por causa de que Baal está abençoando. Toda vez que você colher, traga uma oferta a Baal. Toda vez que você colher, venha agradecer a Baal. Toda vez que você colher, se ajoelhe diante de Baal. Passe a adorar Baal. Espera aí, irmãos. Deus livra o povo do Egito. Deus coloca o povo na terra prometida. Vem o livro de Juízes. Vem o livro de Reis. Deus está cuidando, está guardando, está zelando pelo povo. E agora quem vai levar a honra é Baal? Se a tua mulher faz uma comida em casa e você não agradece, ela já vira uma fera. Agora imagina dar honra a quem não tem honra. Será que Deus está vendo isso com bons olhos? Não. Deus se ira com isso. Fecha o céu sobre eles. Não vai haver chuva. É Baal, o Deus da fertilidade? Então quero ver se vai ter plantação. Quero ver se vai ter colheita. Se não tem água, não tem vida. Se não houver, a água representa o que na palavra de Deus? A palavra. Se não houver palavra em nós, não tem vida em nós. Entenda, olha aqui. Deus pega, fecha o céu, 3 anos e meio sem chuva. Qual é a lição disso aqui para nós? O que você faz depois que você colhe, irmãos? Precisa gerar em você uma gratidão. Gênesis, Deus fala o quê? Antes de dizer para ele frutificar, Deus faz o quê? Abençoa ele e gera uma expectativa. Quando Deus te abençoa para que você colha, existe uma expectativa da parte de Deus. Você precisa agradecer a Deus. Você precisa adorar a Deus. O povo, por causa de uma adoração indevida, teve o céu fechado sobre eles. A adoração indevida faz o céu fechar. Se não há gratidão no nosso coração, o céu se fecha. Foi isso que Deus me revelou nisso. Nós precisamos adorar a Deus através das nossas colheitas. Se você não adora através da colheita, está correndo o risco do céu se fechar sobre você. Porque, irmãos, o povo adora Baal, mas adora através de uma colheita. Então, quando você mudar o seu carro, lembre-se de agradecer a Deus. Quando pegar a chave da casa nova que você tanto tem pedido a Deus, lembre-se de agradecer a Deus. Quando comprar uma roupa nova, lembre-se de agradecer a Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. A nossa adoração de gratidão precisa chegar no endereço correto, que é o céu. Quando a gente não agradece, a gente está correndo o risco do céu fechar. O que aquele povo faz é, ao invés de agradecer a Deus, é agradecer a Baal. E sofre as consequências disso. E a gente já entendeu que a adoração indevida deles fez o céu fechar. O que é adoração, irmãos? Adoração não é simplesmente cantar como a gente muitas das vezes acha. Vamos adorar, chegou o momento do louvor. Não, adoração é um estilo de vida. Se é um estilo de vida, é a maneira que você tem vivido, está adorando a Deus. A maneira que você tem se vestido, está adorando a Deus. A gente tem pego agora uns crentes que gostam de ir para a igreja de cropped. Meu Deus, me perdoa, não era para falar isso aqui, minha mulher já está... A maneira que você se veste está adorando a Deus, seja o Deus de Israel, ou seja um outro Deus, ou seja o Deus da pombagira. A sua adoração é um estilo de vida. Se o que você tem, se a semente que Deus está colocando na sua mão, se o dinheiro que você tem ganho, você não pode ofertar no Senhor, então você está adorando a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Entenda, irmãos, a sua colheita está gerando adoração. E se não for ao Deus de Israel, para quem que está chegando a sua adoração? A sua colheita precisa gerar uma adoração de gratidão. A gratidão é um tipo de adoração. Você adora a Deus quando você agradece. Jesus, obrigado, porque a tua boa mão tem me sustentado. Obrigado, Senhor, porque eu achei que nem daria tempo de eu estar na casa de Deus hoje, mas deu tempo de eu chegar.
Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu não desistiu de mim. Nós temos muito que agradecer. Quantos têm motivo para agradecer ao Senhor? Então vamos ficar de pé no nome de Jesus. Nós temos muito que agradecer ao Senhor. Você precisa sair com isso no seu coração, meu irmão. A sua gratidão é uma forma de adoração. Então não hesite de agradecer. Não hesite, irmãos, no momento de uma conquista, de um avanço, de entoar louvores ao Senhor, porque o teu coração está grato a Ele. Não! Esses dias nós inscrevemos a nossa filha no curso de inglês presencial. E aí a mãe foi levar, eu falei, tira uma foto dela. E ela tirou a foto assim, adolescente, né? Sem vontade. Eu chamei ela e falei, mostrei a foto, falei, minha filha, entendo o que você está vivendo. Seu pai nunca teve condição de fazer um curso de inglês presencial. Sua mãe nunca teve condição de entrar num curso de inglês. Você é a primeira dentro dessa casa. É motivo de celebrar. É motivo de se alegrar. Não é de se envergonhar. Não é porque estão olhando, o que vão dizer de mim, vão achar que eu sou pobre e aí estou aqui. Não importa o que acham, importa a adoração de gratidão que está chegando no céu para a porta que Deus abriu na tua vida. Não tenha vergonha de agradecer, não tenha vergonha do que Deus está fazendo. Ai, é só um tênis novo que eu comprei, nem foi tão caro assim. Queria ficar com furado? Queria ficar com velho? Então agradeça pela roupa nova, agradeça pela... Aliás, eu conheci uma pessoa esses dias que falou que depois que faz a compra do mês, ela vai lá, mete a mão na comida e ora, Senhor, faz render o mês inteiro. Falei, eu não conhecia essa oração. Meu Deus! Senhor, não deixa meu sapato furar. Não deixa minha roupa furar. No deserto ele não fez isso? Servimos ao mesmo Deus.